nome é Milka, eu sou professora da Rede Municipal de Valença, atualmente leciono na Escola Municipal Augusta Messias, mas já atuo na educação há mais de 20 anos. Esse cenário de pandemia, de afastamento social, trouxe vários desafios, principalmente na área que atuo, né? Eu era acostumada a trabalhar com modelo de aula presencial e no ano de 2020 tivemos que trabalhar com atividades remotas. Agora, no ano de 2021, surgiu a proposta de trabalhar com aulas síncronas através do Google Meet. Eu confesso que foi um desafio, né? Tive que buscar conhecimentos, reinventar para poder continuar atuando nessa área. Eu leciono com componente curricular arte e redação e tenho tido assim, experiências exitosas. Vou citar aqui uma aula de arte sobre museus, né? Nesse ambiente virtual eu pude utilizar slides e também podemos fazer a visitação online do Museu Náutico da Bahia, o Museu Imperial no Rio de Janeiro. Foi assim, um momento maravilhoso, os alunos gostaram muito. E com proposta de atividades, né, eu postei no grupo do WhatsApp vários links onde eles puderam fazer a visitação online. Esses museus permitem a visitação online e na aula seguinte eles socializaram, né, as pesquisas, o que visualizaram. Então foi um momento muito enriquecedor. Também na aula de arte, trabalhando sobre arte digital, eu expliquei sobre o que é arte digital e apresentei o Canva, né, que é um ambiente virtual para a construção de design digital. Eles puderam visualizar como essa construção acontece, né, foi um momento enriquecedor. Eles também trouxeram, né, experiências como eles têm feito e aí como proposta foi direcionado que eles construíssem, né, um pôster criativo como o tempo que nós estávamos trabalhando em sala de aula para ser compartilhado no Insta da escola. As aulas de redação também eu tenho percebido bastante engajamento através dos debates, né, a construção de forma autônoma tem sido um momento também de grande aprendizado. Eu sempre gostei de utilizar nas minhas aulas vídeos, áudios, slides e nesse ambiente virtual eu tenho percebido que é bem acessível. Hoje, na sala virtual, eu tenho mais recursos disponíveis nesse ambiente online do que antes. Esse ambiente online, né, nos permite utilizar várias ferramentas que promovem também a aprendizagem do aluno. Apesar de ter sido algo muito rápido, né? Muito rápido, eu creio assim, que educação e tecnologia digital devem caminhar, né, junto. É um caminho sem volta. Claro que a educação digital ela deve ser humanizada, né? E só veio mesmo para agregar. Agradeço o convite da RevTech para esse podcast. Olá, eu sou a professora Daci, faço parte do quadro de professores da Rede Municipal de Ensino aqui na cidade de Valença. Então, assim, os relatos que eu tenho acompanhado de alguns colegas professores têm sido o seguinte: Daci, é difícil, é muito trabalhoso, mas em contrapartida, as minhas aulas elas estão sendo mais interativas, os alunos estão se envolvendo, a gente está tendo a participação da família nas devolutivas, no decorrer das aulas. Eu tenho uma colega que ela é professora do 5º ano e ela disse que a maioria dos alunos dela tem computador em casa. Isso é muito positivo, né? Bom seria se todos tivessem. Mas aquele que não tem um smartphone que está à disposição. E nós já tivemos relatos de mães que não tinham internet em casa, mas que descobriu que encontrava um sinal da internet na praça e ela fez de tudo para que o filho estivesse participando da aula. Para que a sua aula remota ela venha a ter sucesso, é preciso que você faça o uso correto e adequado das ferramentas. E eu só posso utilizar algo de forma correta, de forma adequada, a partir do momento que eu conheço. Então, como conhecer? Testando, exercitando, perguntando, pedindo ajuda. Então, assim, é possível sim, é possível desenvolver uma aula de qualidade, uma aula interativa, participativa, explorar os recursos que as ferramentas nos oferecem. É trabalhoso sim, mas digo a você, querido professor, o resultado também é satisfatório. E vamos lá, vamos fazer o ensino remoto de qualidade.
falando um pouco a respeito desse momento que nós estamos passando, pós-pandemia, nós educadores. Quando nós menos se deu conta, nós já estávamos lá no Google, no YouTube, assistindo vídeos autoexplicativos de como estar gravando uma videoaula através do celular. E aí o resultado é o que está aí nas redes sociais, né, nesse momento pandêmico, né, são assim os professores assim surpreendendo a educação através, né, dessas videoaulas, através desses recursos. Nós também descobrimos que algo que era assim tão temido por nós professores, que era o uso dos recursos tecnológicos, nós estamos percebendo que esses aplicativos, essas ferramentas, essas plataformas virtuais têm assim nos dado uma melhor forma de trabalhar com os nossos alunos. O que certa feita eu estava conversando, né, com a minha colega de trabalho, nós estávamos falando a respeito desse momento e nós estávamos assim discutindo, dizendo, parece que na sala de aula virtual nós temos mais recursos que a sala de aula física. Boa noite, estamos ao vivo aqui no podcast Realitec. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. É um prazer ter a presença de vocês aqui conosco. Vamos falar sobre aulas remotas e a revolução da tecnologia na educação. Iniciamos o nosso podcast com um vídeo de alguns depoimentos de professores do nosso município que estão se reinventando para poder adaptar-se a esse novo momento que é o momento tecnológico, o momento digital das aulas remotas. E, Miquel, o que você acha desse momento? O que você achou dos depoimentos das professoras? Você pode falar alguma coisa desse momento inicial? Pessoal, boa noite. Bom estar aqui com vocês, participando desse podcast. Podcast ao vivo, um desafio para a gente aqui, mas com uma temática extremamente atual. E nós iniciamos esse podcast justamente trazendo depoimento de professores que são aqui da nossa cidade, da nossa região, para que os professores possam se identificar. Se eles conseguiram, vocês também podem. A professora Adna, que também está aqui contribuindo, nossa convidada também nesse podcast. E aí, o que você achou, Adna, com sua experiência, o relato que as professoras trouxeram aqui nesta noite, nessa introdução do nosso podcast? Bom, primeiro, desejar boa noite aos professores e professoras e a todos os nossos telespectadores que estão nesse momento ao vivo, como o Kes colocou. Realmente é um desafio para todos nós aqui, mas a gente está propondo para vocês um momento muito especial e iniciar com a fala das professoras que estão atuantes, vivendo esses desafios, vivendo as angústias, vivendo também a transposição das barreiras e aprendendo as tecnologias, utilizando a sala de aula e vendo o que é possível. E a gente vai estar relacionando com o que a gente vai estar trazendo de novidades tecnológicas aqui para vocês, algumas, claro, por conta do tempo. Então é muito gratificante, eu gostaria muito de agradecer o convite, né, à Realitec, de estar participando desse podcast ao vivo. Né? E aí a gente deseja que as nossas contribuições somem, professor, somem com a atividade de vocês, a docência, que a gente percebe que é um desafio diário para nós, professores. Muito obrigada. Vamos falar, gente, então, sobre os desafios que todos os professores estão encontrando aí diante dessas aulas remotas, né? O que é seguro, não é seguro, né? O que fazer, o que não fazer no ambiente de assim, uma sala de aula remota, quais tecnologias podem favorecer o processo de ensino e aprendizagem. Essas e outras, né, temáticas vão ser abordadas aqui no nosso podcast. Fica conosco. Curta esse podcast, compartilhe, né, com as outras pessoas, faça parte dessa corrente tecnológica do bem, compartilhe esse conhecimento, compartilhe esse conteúdo que é de grande valia para toda a sociedade. E para iniciarmos, vamos falar agora, já apresentamos os nossos, né, participantes aqui, esse podcast ao vivo, a Adna Reale, que é também mestre em educação, especialista em educação à distância. Seja bem-vinda, Adna, muito obrigada, tá, por ter aceitado o nosso convite. O especialista em tecnologia da informação, Miquel Reale. Muito obrigado, Miquel, por nos proporcionar também esse momento e aceitar, né, esse desafio desse podcast ao vivo, contribuindo aí com a sociedade de Valência e região. Então, gente, vamos dar continuidade. Então, agradeço a presença de todos vocês que estão aí, espectadores. Vou olhar aqui rapidinho ao vivo, vamos ver quem está participando aqui conosco. Vou citar alguns, talvez não consiga citar todos, mas agradeço desde já a participação e a atenção de todos vocês. Tenho certeza que será de grande valia.
Vou citar aqui a presença, vamos lá, vamos começar. Silvana Bonfim, obrigada Silvana. Antônia Lopes, a Jaciara Maia, Marinho Araújo, a Cleonice Santos, a Simone Máxima Conceição, a Adriana Souza, o Érico Lima, vamos falar, a Maria Luz Divina, Vanessa Almeida, Helena Cardoso, Gildete Oliveira, Cida Reale, Sandra Itacarambi, obrigado Sandra, obrigado a todos que estão aí ligados no podcast Realitech. Então vamos iniciar, eu vou lembrar só aqui a vocês falar de uma novidade, uma surpresa, a gente vai ter aqui ao final do nosso podcast, estaremos compartilhando com todos vocês um link de um PDF que vai orientar, um e-book totalmente gratuito, com dicas sobre orientações de como conduzir a uma aula remota. Então fique com a gente até o final, para que você possa também receber esse link e poder desfrutar também desse conhecimento que a gente preparou, desse material com todo carinho para compartilhar com vocês. Caso tenham alguma pergunta, gente, podem colocar aí nos comentários, né? Não deixem de comentar. E, inclusive, vou pedir para vocês colocarem agora o desafio. Coloquem aí o sentimento de vocês, quais são as expectativas com esse podcast, que puder com a palavra. Coloca aí nos comentários qual é o seu sentimento nesse momento. E aí, durante todo o podcast, você pode ter alguma dúvida, pode colocar lá a pergunta no chat, que a gente vai estar no último bloco tentando responder, né, as perguntas, sendo possível, tá bom? E a gente vai estar iniciando agora, né, as nossas discussões, o nosso primeiro bloco. Vamos falar um pouco sobre o nosso cenário atual, né? Miqueias, eu gostaria de perguntar a você, Miqueias, falar contigo, como podemos definir o cenário atual, né, com a continuidade, né, da pandemia e da necessidade do distanciamento social? Vamos lá, Danília. Vamos lá, pessoal. Primeiro, deixa eu registrar aqui muita gente participando, agradecer a participação de todos. Você vai contribuir conosco, compartilhando, mandando esse link aí nos seus grupos, no grupo da Secretaria. Eu vi, inclusive, aqui a Carla comentando que a Secretária de Educação em Valência está saudando aqui ao nosso podcast, pela contribuição. Obrigado pela participação de todos. Então, vamos fazer essa corrente do bem aí, compartilhar para que a gente chegue a mais pessoas. Danília, é um momento complexo para todo mundo, né? A pandemia, nesse molde, é algo novo na história recente, e todos os setores foram afetados. Nós tivemos aí setores de indústria, comércio, né? A parte educacional, como a gente vai trabalhar aqui hoje, nenhum setor foi deixado de lado. Mesmo até a agricultura, que é um setor que sobreviveu aí com muita força, mas também teve seus efeitos. E nesse cenário, as empresas em 2020 tiveram que se reinventar, e é a palavra do momento, né? Vamos usar muitas vezes, né? Porque foi algo súbito e de um dia para a noite tiveram que lançar mão de recursos. O interessante é que a tecnologia trouxe resposta para as necessidades desse tempo. Então, todos os setores, a tecnologia tinha uma solução adequada àquele setor. E aí foi lançado mão algumas coisas que eram experimentais, que se colocavam ali, né, aos poucos, como algo alternativo, se tornou algo como a tecnologia principal. Ela consegue passear em todos os lugares, né? Ela está em tudo, está em todos os setores. O setor de tecnologia em si não é meio, não é fim, né? Mas ele é meio, né? Então ele contribui para a produção de qualquer setor. Então, eu vou citar, por exemplo, o setor bancário. Eu vi uma entrevista recente, aliás, no final do ano passado, né, do Sérgio Rial, que é o presidente de Santander Brasil, e ele colocou algo interessante, que eles tinham alguns funcionários em home office antes da pandemia, mas era por conta de gravidez, uma necessidade específica. Mas por conta da pandemia, um grande número de colaboradores tiveram que ir para home office. E aquilo que era alternativo se tornou padrão. E aí ele colocou como meta para 2021 migrar 30% da força de trabalho para home office. Imagine o que é isso para alguém que trabalha num grande centro, que tem 2 horas para ir, 2 horas para voltar, né? Tem lugares até que é 4 horas, você poder trabalhar no conforto de casa, cuidando ali e tendo todas as condições de trabalho. Por quê? Porque a tecnologia viabilizou. Então eu quero voltar, dentro dessa rápida passagem no setor privado e mostrar em outros setores, para falar com você, professor. Não é diferente na educação. Né? A educação também foi atingida em cheio. É um setor ainda que o reflexo está ainda maior, né? Exatamente. Da primeira onda, da segunda onda. E a educação precisou lançar mão também
dessas tecnologias para conseguir chegar até o aluno. O professor tem aí a sua missão de ensinar, de transmitir o conhecimento, né? Tem a sua missão ali de cuidar para que o aluno realmente aprenda. Sim. Né? Então, nesse momento, a gente esperava que 2021 fosse diferente. Certo. Mas hoje a continuidade desse mesmo cenário, e aí aquilo que estava se projetando para retomar em 2021, tiveram que novamente parar, né? E repensar o que fazer. Então, o uso da tecnologia na educação é o caminho para a gente conseguir superar as adversidades desse momento. Só que ele nos abre uma grande palavra, uma grande questão, é uma oportunidade. Sim. Abre uma janela de oportunidade grande. E a palavra que eu ia colocar aqui no meu comentário era oportunidade. A Carla Silene colocou lá de desafios, né? Desafios aqui no comentário. Obrigada, Carla. E justamente eu vejo como uma janela enorme de oportunidade. Lógico que novas oportunidades vão gerar desafios, né? Esse é fato. Tira a gente da zona de conforto. Isso. Mas nesses grandes momentos, nesses momentos de grande desafio, é que nos oportuniza um momento de avançar mais, Sim. de ir mais além. Às vezes as mudanças em alguns setores são devagar, né? Exato. Então, às vezes com vamos botar assim, com a situação tão desafiadora que a gente está, ele realmente vai nos tirar da zona de conforto, mas vai nos levar a um patamar muito mais alto. Há um entendimento, né, sobre o ciclo, né, da evolução, que você tem aqui a zona de conforto, depois você tem a zona do medo, é onde muitos estão agora, o que fazer. Tanto que a gente colocou lá, aulas remotas, e agora, professor? Botamos lá, de propósito, uma cara de uma professora preocupada, tensa, que realmente... Porque ela está ali na zona do medo. E é a realidade de muita gente. De muito, porque a incerteza, as dificuldades que vão ser enfrentadas, mas a gente tem que sair logo da zona do medo para ir para a zona da aprendizagem. Enfrentar, né? Enfrentar. Vamos para a zona da aprendizagem. Entrar no labirinto e achar a saída. Pegue esse novo, Perfeito. Aprenda, e aí sim, vamos estar no novo platô. Um platô onde a gente vai ter mais segurança, mais ferramentas, e a Adna vai tratar muito bem aqui. Hoje, não é só tecnologia, é tecnologia mais metodologia. Deixa eu ouvir então aqui um pouquinho, Adna, sobre essa abordagem, né, dessa questão do cenário atual, Adna. O que você tem a trazer de contribuição? Bem, como o Miquel bem colocou, o cenário foi desafiador para vários setores sociais e principalmente para a escola. Para você, professor, que vivia totalmente presencial, totalmente ligado aos seus alunos dentro de uma sala de aula. E apesar de falarmos de tecnologia que não são tão novas, nem todos os professores utilizavam dessas tecnologias dentro da educação, né? A gente vai trazer algumas metodologias aqui, algumas ferramentas que não são pós-pandemia. Elas já existiam, já estavam disponíveis. Quem atuava com a tecnologia de educação já trabalhava com essas ferramentas, com essas tecnologias, mas com a vinda da pandemia, todos passaram a ter uso delas. E aí ficou essa situação bastante desafiadora, principalmente para os professores que eram 100% presenciais. Então, isso passou a ter, além de um desafio, um temor, né? E agora? Como é que eu vou trabalhar? Aula remota, aí surge o termo aula remota. E aí começam os vídeos, começam as discussões, os encontros, isso em 2020, né? Educação híbrida, metodologias ativas, e aí permanece, principalmente na educação básica, esse discurso, continuam as aulas remotas. E aí é sobre isso um pouquinho, sobre esse contexto de aulas remotas, que a gente quer trazer um pouquinho dessa conversa aqui hoje à noite. Mostrar para você, professor, que está alguns aqui já bastante avançados, talvez outros ainda sem saber o que fazer, como fazer. A gente espera que esse podcast seja bastante enriquecedor e que traga contribuições para os nossos professores que, em meio a uma pandemia que estamos vivendo, ainda estão sofrendo com essa situação da sala de aula, né? Estão alguns perdidos, sem saber o que fazer. Então, a nossa ideia aqui hoje é traçar alguns caminhos, algumas possibilidades que tragam mais tranquilidades para vocês, professores. E dessa fala aqui, a gente marcou para ficar a dica, né? É a hora de a gente sair da zona do medo e ir para a zona da aprendizagem. Eu acho que é o ponto principal dessa primeira fala aqui, para que a gente saia da zona do medo e vá
para a zona da aprendizagem, né? Fica a dica aí, a dica do primeiro bloco. Se você ainda não compartilhou, compartilhe agora. Curta esse vídeo e vamos lá, vamos dar continuidade no próximo bloco. Faça parte dessa corrente do bem. Compartilhe isso aí. Adna, eu queria agora direcionar inicialmente a pergunta a você. Eu sei que às vezes eu te falo assim, tanta coisa bonita, legal, mas assim, é só chegar na sala de aula, lá o professor, ele vai lá, pega cheio de arcabouços tecnológicos e resolve a vida do professor, acabou o problema. Será só isso? Será que só isso resolve? Bem, excelente pergunta, Danilo. Eu acho que o pessoal aí pode até comentar no chat também, as professoras que já estão usando as metodologias, as tecnologias digitais, até porque quando a gente adequa algumas coisas para a sala de aula, nós que somos professores, a gente faz um belo plano de aula e quando a gente vai para a aplicação, nem sempre sai do jeitinho que gostaríamos que tivesse saído, né? E aí, às vezes, é aquele misto de frustração. Isso, imagine quando eu estou na sala de aula presencial, imagine agora, professor, que eu vou ter que dar uma aula remota, ministro uma aula remota, ter que ter uma continuidade de aulas remotas e como é que eu vou trabalhar tudo isso. E aí, muitos pensam que o segredo está apenas na tecnologia. E aí a gente sabe que não. E não estamos aqui nem para fortalecer essa ideia. A ideia que a gente tem é justamente que é muito importante e é primordial, professor, nesse momento digital, você se apropriar sim das tecnologias digitais. A gente ouviu no início dos depoimentos a professora Milka falando, inclusive, e a professora Tatiane, trazendo exemplos importantíssimos, enriquecidos, que a tecnologia digital possibilita ao professor mais recursos, mais possibilidades, diminui tempo, encurta uma série de coisas que a gente não precisa repetir, porque já está automatizado. Já está lá pronto, a tecnologia já proporciona isso. Então, a gente tem que entender que a tecnologia, nesse momento, ela é uma aliada do professor nesse processo. Agora, ela não é a redentora, ela não vai resolver. Apenas me apropriar da tecnologia não vai resolver a minha aula ser dada com êxito, que, de fato, o objetivo da aula seja cumprido, que é a aprendizagem do aluno. E às vezes alguns professores acham que a aula remota é só a tecnologia. A gente lembra logo, né? Tablets, celulares, computadores, etc. e tal. Perfeito. E foi bom você trazer essa questão, Dani, até porque como a gente está aqui numa zona litorânea, mas que envolve zona rural, a gente está em Valença, mas com um entorno de cidades, diversas pessoas nos assistindo aí, já vi pessoas de Salvador, meus alunos comentando. Então, a gente tem uma diversidade geográfica de diversos professores que atuam, seja na capital, seja nas regiões metropolitanas da capital, seja no interior, seja na zona rural. Então, percebam que a gente está aí em uma diversidade de realidades e com desafios. Muito grandes. Tá? Então, a gente até vai tratar um pouco hoje aqui sobre um pouquinho da concepção online e offline, tá? Que é um outro termo, educação online, educação offline. A gente traz uma discussão aqui sobre um life, né? Que é um movimento que traz essa questão desse ecossistema onde não se divide on e off. Tá? Então, o professor tem essa consciência do aprendizado online, contínuo, desses espaços. Então, voltando a essa ideia, dessa discussão toda que a gente tem sobre essa diversidade de realidades, o que é que a gente tem dito aos professores? É importante, professor, você reconhecer a realidade do seu estudante, a escola, os coordenadores pedagógicos, qual é a realidade do meu aluno? Meu aluno, em quais momentos ele pode estar conectado? Qual é a possibilidade dessa família de se conectar? E aí, na medida que eu entendo essa realidade de conexão digital, de realidade do meu estudante e das limitações que ele tem, como muitos professores também têm, né, dentro desse mundo digital, eu começo a pensar em como é que eu vou fazer todo esse trabalho envolvendo a minha tecnologia, que aí hoje a gente tem uma variedade, né, de recursos digitais voltados para o professor. Na fala inicial de Miquel falou que vários setores se reinventaram e não foi diferente da educação. Com a pandemia, uma diversidade de empresas se voltaram munindo professores de ferramentas digitais e gratuitas. As ferramentas que vamos oferecer aqui para vocês, professores, tem as versões que são pagas, mas todas elas têm as versões gratuitas que estão disponíveis para que o professor utilize na sua sala de aula.
Então, o que isso é importante, professor? A partir do momento que eu conheço a realidade do meu aluno, que eu estou me apropriando das tecnologias, que a gente vai tratar aqui detalhadamente de algumas tecnologias que revolucionam essa educação, estão revolucionando, claro, professor, qual é o nosso foco com os nossos planos de ensino, com o nosso currículo escolar? Que o nosso aluno aprenda. Então, é muito importante que, para o nosso aluno aprender, e nesse contexto de pandemia, de entendimento desse contexto, quais metodologias que eu vou usar. E aí, realmente, é um desafio porque muitos professores presenciais estavam acostumados a uma exposição tradicional. Adna, sobre isso aqui, a Carla Sirlene está falando, né, aqui, né? Ela gostaria que nós falássemos, né, da importância da formação continuada para os discentes. Perfeito. Muita gente aqui também concordando em relação com o que a falou, em relação a vencer o medo, né? A Cleidiane Ribeiro, verdade, muitos professores não sabiam lidar ainda, né, com as tecnologias. Mas para alguns está sendo muito difícil, porém realmente Perfeito. a formação continuada vai ajudar. É. O Marinho Araújo fala de sair, né, da caverna de Platão. É hora de sair da caverna, né? É hora de vencer o medo. É verdade. Né? Então, essa pergunta de Carla é interessante, porque, inclusive, professor, uma das bandeiras que nós levantaríamos nesse podcast. Professores, se unam, colaborem. O entendimento da tecnologia é a colaboração. A educação à distância, ela é baseada na colaboração, na interação. sim. E principalmente nas relações estabelecidas entre os professores. Então, professor, é fundamental que você estabeleça relações entre seus grupos, professores das escolas se unam, até porque tem muita gente que já está um pouco mais avançada nas tecnologias e outros nem tanto. Compartilhem, façam suas formações, enquanto também outras formações institucionais estarão acontecendo. Mas não estacione, aprendi uma determinada ferramenta, já estou dominando minha aula, já está tudo ok, beleza? Não, também não é assim. Então, crie essa rede, corrente do bem, de compartilhamento. Exatamente. Entre vocês, entre nós, professores. E aí eu entro na questão da metodologia, que Miqueias ia fazer alguma é só uma colocação relacionada à questão dessa corrente do bem. Porque é o momento de trocar experiências, informações, vai ter que passar por esse processo de se apropriar da tecnologia, né? E aí tem esse processo de aprendizagem mesmo, de conhecer a funcionalidade, como é que vai utilizar, como é que esse recurso funciona. Então tem que passar por isso. Depois que passar por isso, a gente fala da primeira fase, né? A primeira fase é você aprender, se apropriar dessas tecnologias, e aí no primeiro momento a gente tem aquela tentação de só portar o conteúdo, a aula expositiva para dentro da ferramenta lá da sala de aula virtual. Isso é uma tentação que a gente precisa ver o seguinte: primeiro que você vai estar subutilizando o recurso. As tecnologias permitem que você utilize de forma plena as metodologias ativas. Então, por que não, nesse processo de mudança, já aprender as novas ferramentas, se apropriar delas e já implementar uma nova metodologia que traz muito mais resultado. Se você observar lá a pirâmide de William, você vai ver que as práticas da metodologia ativa, você vai ter muito mais resultado, um percentual de aprendizado muito maior. Exatamente. Perfeito. Eu vou olhar para qual câmera? Câmera 2. Estamos ao vivo. Vamos lá. Vamos descontraindo. Vamos lá. Vou pedir para a Yuri, até já na minha fala, colocar o slide Adna. Enquanto então o Yuri justamente coloca a aí, vou ler mais sobre... alguns comentários que estão aqui. A Dal está dando boa noite, Dal. Dizendo que o interessante é que esse novo serve também para atentarmos à diversidade de ferramentas para a aprendizagem. Que realmente a tecnologia me contribui, né? Ela está aqui para contribuir, né? E enriquecer a aprendizagem do aluno. É realmente muito interessante dar o seu comentário. Muito obrigada. Só colocando, a gente traz no nosso e-book, algo interessante que é justamente assim, sintetiza em uma única tecnologia para começar. Começa por ela, porque tem muitas opções. Né? Você começa por ela, domina, e aí vai acrescentando outras e outras ferramentas. Ok. Vou pedir para Yuri colocar na tela, já tá. A gente não vai trabalhar com muitos slides, até porque a ideia do podcast é a gente rápido, mostrar, né? Inclusive, as ferramentas daqui a pouco, professor. Mas o que é interessante a gente avaliar dentro desses slides aí que traz as metodologias ativas, é aquilo que a gente tem colocado aqui no podcast inicialmente.
não é só a tecnologia. É importante, sim, se apropriar e por isso vamos tratar de tecnologias também. É um momento desafiador para o professor, principalmente para aqueles que não dominam muito as ferramentas, não lidam bem com a informática. Vão precisar aprender, professor, vão precisar lidar com isso. Isso é o novo real. É a nova realidade que já estava presente, mas agora muito mais. Então, mas ao tratar da tecnologia, é importante que você, professor, também pense principalmente na metodologia e nas metodologias ativas. Por quê? As metodologias ativas é que vão garantir para você, professor, uma tranquilidade e ter um retorno também se o nosso aluno de fato está aprendendo. Porque as metodologias ativas, a partir das suas formas de fazer, e aí a ideia principalmente é do laboratório, o aluno aí nas metodologias ativas, ele é autônomo, ele realmente precisa estar dentro do processo. Toda a vida educacional a gente discute o aluno como autônomo do processo educacional, mas na maioria das vezes a gente vê um professor totalmente tradicional falando de conhecimentos, de explanação. Exatamente. Com as metodologias ativas e todas essas tecnologias que estão hoje disponíveis, o nosso aluno tem acesso a esse conhecimento rapidamente e de qualidade. Então, as metodologias ativas, elas vão trazer um foco de autonomia desse estudante, mas você, professor, precisa pensar o seu plano de aula de uma forma diferente. Exatamente. Então, aí é que está a discussão, que não é só tecnologia, mas sim também metodologia. Porque se eu pego, na fala como o Kézia colocou, uma transposição de uma aula que eu dava presencialmente, expositiva, e eu trago essa transposição para o mundo digital, vai ser uma aula expositiva digital. E não é isso que se quer nesse momento. Não, vamos perguntar ao pessoal no chat aí, quem já teve alguma experiência com metodologia ativa, né? Quem já teve aí, bota sim, coloca aí no chat para a gente conhecer. Quem já teve alguma experiência na implementação, na utilização, aula com metodologias ativas, tem várias aí. A gente vai conduzindo, né? Vamos lá. Vai lá. Então, olhe para a câmera 2. Pronto. Então, vamos lá. Então, com essas metodologias, coisas de professor, né? Nós não somos atores, nem jornalistas, mas a gente aprende a ser. A gente traz leveza para o processo. E entendam, professores, é um desafio também para mim estar aqui, nesse momento, falando disso ao vivo. Mas a gente tem que enfrentar as adversidades, os medos, a zona de conforto e entender que essa é a nossa nova realidade. Realmente, disposição, de estar aberto para ouvir a contribuição e crescer com isso. A nossa geração de jovens já está muito bem adaptada a essa realidade. Então, quando a gente fala de metodologias ativas, uma das metodologias ativas bastante interessante são as aulas invertidas. Que o professor não vai precisar inicialmente tratar de exposição, aquele conhecimento básico que ele poderia passar na sala de aula, ele pode pedir que o aluno consulte, que ele faça pesquisa. E aí eu trago um pouco da fala de Darcy. Sim, Darcy. Darcy, que ela falou, inclusive, que nesse momento da pandemia está tendo a mobilização das famílias também na participação desse processo. Então, percebam que quando a família também participa, é muito mais fácil também trabalhar as metodologias ativas nesse momento. O Jaime César falou sobre isso aqui, ele falou verdade, né? A família foi chamada ao processo educativo de uma forma mais ativa do que antes. E tenha certeza, professor, que você não está ensinando só os filhos, só os jovens. Muitas famílias também, pais e mães devem estar aprendendo com vocês, porque a casa se tornou uma sala de aula. Então, esses espaços todos são propícios, são diferentes, mas são propícios para a aprendizagem. Quando a gente cria uma concepção de, por exemplo, um life, de você está on ou você está off? Você está online porque a todo momento você cria um espaço de aprendizagem. Então, professor, as metodologias ativas que vão proporcionar momentos de autonomia para esse aluno, na busca, no cenário do laboratório, de se fazer presente na sua atividade, no seu engajamento na cooperação, no trabalho em equipe, e o professor como uma figura de mediador nesse processo,
é nesse momento, professor, que você precisa repensar o seu plano de aula. E agora vamos partir para o próximo bloco de perguntas, mas lembrando a vocês todos que no final desse podcast nós estaremos, né, compartilhando um e-book com algumas dicas sobre como organizar a sua aula remota. E vamos agradecer mais uma vez aqui a todos vocês que estão aqui comentando, participando, né? Compartilhe, curta, você se não curtiu ainda, para que você possa dar relevância a esse material no YouTube. E vamos lá, falar mais um pouquinho aqui sobre agora as ferramentas, né? Eu queria perguntar, né, para o Miqueias, agora para você, viu, Miqueias? Se preparem. Vamos falar um pouco, né? Às vezes, antigamente, eu vou contar até às vezes uns testemunhos próprios, né? A gente ia para a sala de aula, para dar uma aula, sou professora também, cheio de material, parecia até não é aquele negócio de botar chapéu, casaco, você ia cheio de coisas. E agora, hoje, nessas aulas tecnológicas, né, numa aula remota, dá para fazer isso? Não dá mais. Né? Pegar cartolina, o piloto, tanta coisa. Não tem mais como. Quais são as ferramentas, né, que a tecnologia apresenta, né, pelo menos algumas, para que o pessoal que está aí assistindo possa conhecer? Vamos lá. A professora Adna trouxe uma abordagem muito importante, justamente trazendo a questão das metodologias, que sem elas, você simplesmente faz uma transposição. E você subutiliza os recursos, né, que a tecnologia propicia. No podcast é um tempo pequeno, então a gente vai ter que se dividir, porque a gente quer mostrar a você também algumas soluções interessantes. O Ivan, acho que até adiantou aqui uma pergunta que a gente vai tratar mais na frente. Dá uma procura aí no comentário. Não, Ives Verge. A gente vai comentar um pouco. Queria saber como dificultar, combater e detectar as invasões na aula. Daqui a pouco a gente vai estar respondendo. Já chega nisso lá, né? Nosso tem penúltimo bloco traz essa temática. Então vamos lá. Pessoal, a gente trouxe algumas abordagens iniciais para que vocês entendessem que o momento é de se apropriar dessas ferramentas. A UMEC lançou no ano passado falando, né, sobre as várias formas de aula remota, mas hoje a gente vai focar no uso da tecnologia. Talvez apareçam algumas perguntas aqui justamente para outros cenários. A gente tem cenários onde os alunos têm acesso ao equipamento eletrônico, têm acesso à internet, né? Até um segundo cenário onde ele tem acesso ao equipamento, mas não tem acesso à internet, ele vai ter que trabalhar offline. E tem o outro 100% offline, ele não tem acesso a nenhum equipamento eletrônico. Então, aí entra a questão da professora Adna, que é as metodologias que vão fazer diferença. Você tem que ter um trabalho específico para aquele grupo de alunos, um outro para este grupo e um outro para o outro grupo. Se não tiver uma estratégia adequada para atender esses alunos, a gente não vai ter êxito. Né? E também não vamos deixar de lançar a mão de outros recursos, porque eu vou ter que trabalhar de forma diferenciada entre vários tipos de alunos, mas o objetivo continua o mesmo, a aprendizagem. Exatamente. Né? O objetivo é o mesmo. Então, o professor precisa, e a coordenação precisa conseguir montar algo, consiga atingir aqueles alunos ali. Eu vou falar um pouquinho do ecossistema Google. E eu queria falar aqui... Antes de você falar do ecossistema Google, posso só falar, responder uma pergunta? Pode, aqui, a gente vê aqui um comentário, a gente fala de metodologias ativas, eu só tratei de sala de aula invertida, tem... Aí quando fez a pergunta, duas professoras responderam sim, tem aprendizagem por problemas, e aí fizeram a pergunta de falar um pouco sobre a cultura make, né? E a cultura make é bastante interessante para esse momento, porque são possibilidades, inclusive, dos alunos construírem, fabricarem objetos educativos por si próprios, eles são autônomos. Então, a cultura make é bastante interessante, professor, para você trabalhar no momento de aula remota, pensando na sua disciplina, nessa relação tecnológica onde você, professor, vai orientar o seu estudante, como é que ele vai desenvolver toda aquela fabricação, pensamento, deixar a criatividade desse estudante fluir. E aí ele, sozinho em grupos, porque a gente está no momento de pandemia, você vai pensar em diversas construções de objetos. Sim. Desde o pensamento, a fabricação, a execução de todo um projeto, né, dessa cultura aí de construção. E isso é legal quando a gente relaciona. Por isso o termo é metodologias ativas,
Porque não é só fazer também, é relacionar esse fazer com a realidade que esse estudante está vivendo. Porque nisso o aluno vai fazer conexões de aprendizagem e isso vai estar ensinando, para além do fazer, uma concepção de vida, de que quando esse aluno se sentir desafiado na vida a fazer algo, esse indivíduo, ele vai estar pronto para ser criativo, inovar, pensar, trabalhar colaborativamente com outras pessoas e também romper os desafios que vão se apresentar diante da realidade. Então, pegar esse trabalho de metodologias ativas, seja cultura make, seja outras formas de fazer, que são do laboratório, que o aluno fica ativamente participando dessa construção. Ótimo. Lembre-se, professor, relacione essa construção com a realidade dele. Faça link com o que ele está vivendo, com a realidade do seu entorno. E aí sim vai dar sentido a essa aprendizagem muito mais do que só o fazer. É uma cultura toda que se imbrica nesse processo, né? Se implica. Olá, voltou a câmera 2? Vamos lá? Seguindo, eu vou mostrar a vocês de forma rápida. Eu queria que vocês colocassem o slide do Google. Tem lá a suíte do Google. Aliás, bote recursos. Rapidinho. A gente não vai. Tem mais algum comentário? Enquanto o Yuri está colocando aí, só citar a presença de mais algumas pessoas que estão aqui, que a gente não falou ainda. A Zenari Silva, Daci Lopes, nossa professora, que contribuiu aqui com a gente. Muito obrigada, Daci, com a sua contribuição. Deus abençoe. Daniel Nascimento, nosso cantor. Daniel Nascimento está aqui presente. Midi Lemos. A Marilúzia. Maria Barreto, a Nadilane Santana, a Maria Antônia. Maria Antônia, obrigado pelo carinho, foi uma colega minha da faculdade, está aqui também. Muito obrigada, a professora também excepcional. Bom. Muito obrigada a todos. Vamos lá, Miquel, então, com a suíte do Google aí. Vamos lá, vamos botar a mão na massa aqui para poder a gente ter um tempinho para a gente falar desses recursos. Olha, o podcast com 2 horas aqui, a gente conseguiria tratar todos os temas. Verdade. Mas a gente seria um desafio. Seria um desafio. Um próximo, quem sabe. Mas vamos tentar, nós temos mais 15 minutos para a Sim. gente conseguir fechar o podcast. Mostrar para vocês alguns recursos, algumas tecnologias que realmente são fáceis de utilizar, estão à mão. É óbvio que, à medida que vai amadurecendo a estrutura, nós vamos ter um ambiente virtual de aprendizagem, como um grande guarda-chuva, você vai ter lá recursos internos, externos, você vai ter todo esse conjunto de ferramentas embaixo de um guarda-chuva de uma única plataforma. Sim. Isso é o ideal, mas a gente não tem esse ideal em todos os lugares. Né? Mas nós vamos focar então hoje em algumas ferramentas, e o e-book ele é muito prático, porque ele diz o seguinte: 9 dicas para você montar a sua aula remota. Exatamente. Então, justamente, a gente vai focar na prática. Ali. Volta para o slide lá, só para eu mostrar a vocês. Já a Adna vai mostrar uma ferramenta queridinha aí. Queridinha dos Olha, professores. essa aqui é o suíte Google. Então, tem várias ferramentas. A Google fez uma contribuição durante a pandemia, e eu quero registrar aqui, muito grande. Ela disponibilizou o Google Meet de forma gratuita, disponibilizou o Google Meet até 100 pessoas, que dá com certeza para dar a aula ali para a maioria das turmas. Para a maioria das turmas. E o Brasil e o mundo todo está utilizando essa plataforma. Então, nós temos aí, dentro da suíte da Google, nós temos o Google Drive, o Google Meet, o YouTube, que a gente está chegando até você através dele, né? A gente tem aí o Google Forms, o Google Docs, uma série de ferramentas que estão disponíveis de forma gratuita. Então, qual é o primeiro passo diante dessa gama de recursos? Professores, comecem pelo Google. Vamos perguntar aí quem tem Gmail. Acho que a maioria tem aí, né? Quem tem Gmail, coloca assim aí no chat. Quem tem Gmail. Quem tem... Coloca aí quem tem mais de um e-mail, coloca 2. Quem tem Gmail... Só o Gmail 1. Tá bom? Tem 2. E quem não tem Gmail, bota não. Primeira coisa que eu vou dizer a você, o Gmail, vamos lá, câmera 2, o Gmail é o e-mail mais importante que você vai ter no seu mundo digital aí. Por quê? Porque a Google oferece de forma gratuita, é a empresa que tem um maior conjunto de ferramentas de forma gratuita. Então, utilize o seu Gmail para tudo. Tudo que você precisar fazer,
vai sempre precisar utilizar o Gmail. Vai criar uma sala virtual no Google Meet, vai precisar do Gmail. Vai precisar utilizar o Google Drive, que é um disco virtual, você vai precisar usar o Gmail. Vai precisar dar uma resposta autenticada no formulário, né, da Google, vai precisar utilizar o Gmail. Então, a minha recomendação hoje, utilize o Gmail como o seu e-mail principal, é a dica dessa primeira etapa. O sim pro Gmail aqui tá ótimo, tá bem. Ótimo, ótimo. O Marinho Araújo, inclusive, ele reforça, então todo mundo que tem um smartphone tinha que ter um Gmail. Tem que ter o Gmail, né? Então, cuide bem da senha dele, utilize um recurso de recuperação para que você não perca. Segundo, vamos voltar lá rapidinho para o slide, para a gente mostrar ali as ferramentas. O Google Drive é o grande guarda-chuva para armazenamento e acesso dos documentos do Google. Então é importante dominar, professor, o Google Drive, porque o Google implementou de forma pioneira os recursos de colaboração, onde eu posso criar um documento e compartilhar com várias pessoas e ao mesmo tempo editar. Imagine um arquivo do Word, onde 3, 4 pessoas podem alterar ao mesmo tempo e você sabe aonde as pessoas estão manipulando aquele arquivo do Word ao mesmo tempo. Essa possibilidade a Microsoft, a partir do Office 365, já suporta, né, com o Word, mas o Google que lançou esse recurso com o Google Docs e tem lá uma série de ferramentas disponíveis para você trabalhar de forma colaborativa. Então, o primeiro ponto é esse. Vamos para a tela aqui do computador. Já vou passar para a professora Aida, né, para ela fazer uma prática lá. Deixa eu voltar aqui. Tela do computador. Já estou pronto. Pronto? Ok? Vamos dar um zoom aqui nessa... Olha, tem uma fala aqui, a Mara Barreto, ela está falando que é da área de saúde e gostaria que falasse depois um pouco, né, sobre como está muito complicado, né, esse período. A gente falou um pouco hoje no início, sobre esse cenário, né, já introduzimos falando desse assunto. Colocação. Vamos continuar aí com a ferramenta. Vamos lá. Então, a Google tem um conjunto de ferramentas disponíveis de forma gratuita. Então, você tem aqui o Google Agenda, o Contatos, você tem aqui o tradutor de texto, você tem o Google Drive, o YouTube, o Gmail, e aqui tem o Google Meet, né, que é para abrir uma sala de aula lá direto. Alguém falou se era seguro, né, utilizar o Google Meet. Eu vou logo aproveitar que eu estou falando aqui e vou responder essa pergunta, né? Será que é seguro você utilizar o Google Meet para dar sua aula? Inclusive, algumas pessoas ficam achando que podem ser hackeados, né? Pode ser invadido o seu computador. Será que meu celular pode ser hackeado? Será que o meu computador pode ser hackeado? A resposta é, se você não clicar, não vai ser hackeado. Se você não aceitar algum e-mail, se você não clicar em algum link, se você não acessar algo indevido, seu celular ou seu computador não vai ter nenhum problema. Agora, o Google, eu introduzi falando do recurso do Google, ele tem uma série de proteção. Então, não é perigoso, professor, você utilizar a sala de aula, não é perigoso você utilizar o Drive, não é perigoso utilizar o WhatsApp. Qual é a recomendação? A recomendação é não clique em nada que você não tenha certeza do que é. Sim. Então, se um estudante mandou um link, se um outro colega mandou um link que você não pediu, não clique em nada. Porque aí você não vai abrir uma porta para que um vírus se instale no seu equipamento. Né? Então, a gente tem que ter isso em mente. Se clicar, às vezes confirma. Tem gente que tem lá, vai uma mensagem sim, não, ele sim. Entendi. Né? Porque acaba não lendo, às vezes. Você acaba confirmando isso. Então, uma boa prática é ter um bom antivírus. O Kaspersky é um bom exemplo. A gente vai colocar, bota no chat para mim, Yuri. O Kaspersky é um bom exemplo de antivírus para você ter no seu celular. E a outra prática é acesse bons sites, evite sites duvidosos, não clique em nada que se colocar. Mas na cidade X teve uma professora que teve o celular dela hackeado quando estava dando aula. Ela simplesmente clicou em alguma coisa. Exatamente. Certo? Mas um aluno compartilhou um conteúdo indevido, remove ele da sala, bota no diário de classe e informa o coordenador. Porque vandalismo, gente, tem em qualquer lugar, na sala de aula física e no online. Então, a gente tem que ir para a sala de aula tranquilo, que se eu não clicar em nada indevido, eu não vou ter problema. Maria Araújo complementou sua fala, né? O melhor antivírus que existe é você mesmo. Exatamente. Se você não clicar em nada e não seja seguro, nada vai acontecer. Exatamente. Então, para finalizar essa rápida demonstração da suíte daqui da Google, então eu tenho aqui o Meet, eu tenho o YouTube,
eu vou pegar aqui uma dessas ferramentas, o Google Drive, que é aqui de pastas, né? Ele funciona como um disco online, onde você vai armazenar as suas informações. E é muito seguro deixar lá, muito seguro, desde que você tenha uma senha segura, uma senha grande, acima de 12 dígitos, né? no seu e-mail. Qualquer coisa tem, então, tem uma live sobre isso. Tem até um vídeo, né? Um videozinho, uma dica né? sobre No canal da Realitec que fala dicas seguro. sobre Coloque senha. lá, coloque sua apresentação. Então, se o pendrive queimar, se o computador der problema, você vai lá, loga com o seu usuário, sua senha do Gmail em outro computador e vai estar tudo online. Como eu estou colocando aqui, eu vou clicar aqui na pasta temporário e essas apresentações, aonde eu for, tanto no meu computador como no meu celular, vai estar disponível, né? Então, é um recurso aqui do Google Drive. O Google Drive é a plataforma para você abrir documentos eletrônicos, planilhas eletrônicas, são vários recursos que tem disponível. E eu vou mostrar aqui o Jamboard, que é uma lousa eletrônica, né? Então eu posso utilizar aqui vários planos de fundo, eu posso importar imagens, eu posso digitar textos, eu vou para uma tela aqui que já tem uma imagem importada, eu posso criar elementos geométricos, posso escrever, posso digitar aqui textos, eu posso ter inclusive marcadores, né, onde eu vou grifando o que eu quero trabalhar e o aluno vai me acompanhando. Então, é uma lousa eletrônica que você vai utilizar dentro do Google Meet, compartilhando a sua tela, né, compartilhando ali a janela. Então, existe a professora Adriana, ela vai mostrar o dela, o Jamboard dela está toda arrumadinho, eu estou aqui dando spoiler, mas já voltei. Então, é justamente assim, tem vários recursos. Eu vou passar para a professora Adriana, ela vai mostrar algumas práticas. Ok. Bom, partindo aí para o bloco das práticas, a gente já trouxe, claro, de uma forma bem sucinta a discussão sobre as metodologias ativas. Eu tenho que olhar para central. Ok. Então, essa questão das metodologias ativas, o interessante agora, professor, é como vou praticar. Como é que eu vou pegar meu plano, que já pensei de aula, já vi a realidade do meu estudante, como é que eu posso aplicar? Me trouxe o Jamboard. A gente vai agora, eu vou pedir para a Yuri projetar aqui a minha tela do meu computador. Eu vou mostrar meu Jamboard cheio de imagens bem coloridinhas, do jeito que o professor gosta. Enquanto o Yuri projeta... Lembrando só, né? Podem colocar suas perguntas, a gente já está encerrando, né? Então, quem tiver dúvida, alguma pergunta, vão colocando aí que a gente já vai começar a responder as perguntas. Ok. Vou só ouvir o sinal que está tudo ok, meu Jamboard projetado. Eu não vou riscar, vou só talvez aqui usar o... Posso Pode manipular. Riscar, manipular, pronto, ok. Então já está visualizando aí, professores, eu trouxe uma imagem do Canva, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o Canva, que é o querido, é uma ferramenta digital muito querida dos professores. Excelente. E como a gente tem dito, muita coisa se aperfeiçoou com essa vinda da pandemia, que foi algo que nos entristeceu, nos deixou com incertezas, mas, por outro lado, potencializou muito, muito. Então, a ferramenta que a gente vai trazer aqui são ferramentas intuitivas, fáceis de utilizar, que você, professor, não precisa ser expert em computador. Vocês vão perceber que após um registro gratuito nesses espaços, vocês conseguem ter acesso a ferramentas bastante interessantes. E aí, Miquel falou do Google Drive, eu estou aqui no meu Jamboard, estou fazendo aqui uns risquinhos na tela, né, que é um laser. Então, Miquel falou do Google Drive. E aí a gente trouxe mais 3 ferramentas. Claro, professores, tem muito mais disponíveis no acesso aí digital, tecnológico, enfim, de ferramentas, aplicativos de celular, principalmente hoje, os smartphones são muito direcionados. Inclusive o Canva, que é o último item que eu vou mostrar, que é o queridinho dos professores, muitos professores utilizam pelo próprio smartphone, fazem todas suas edições, seus vídeos para as aulas, tudo com a sua toda intuitiva, a sua plataforma responsiva, né? Totalmente adequada ao espaço do smartphone. Então, a gente traz aí o Palette, o Metimeter e o Canva. O Palette, vou mostrar numa próxima imagem aqui, ele traz essa ideia, né, de um espaço que pode ser trabalhado linha do tempo, que pode ser trabalhado
com mapas mentais, mapas e com um espaço de mural. Então, você interage com o seu aluno e ele participa desse mural de aviso do PALET. Bem interessante, pode ser usado de forma síncrona, online, naquele momento com o seu estudante, como também posteriormente assíncrona. O estudante ir lá contribuir em outro momento. Ah, professora, e quem não tem acesso, se tiver, tira uma foto, faz uma fotografia, envia para o grupo da escola quando puder, um coleguinha posta, enfim. Voltamos a dizer, a gente vai mostrar as tecnologias, as formas de fazer, vamos falar das ferramentas e você, professor, na sua realidade, você vai ter a criatividade de inovar como é que você vai realizar essas atividades junto ao seu aluno da forma mais proativa possível, né? Então, tem o PALET, que é bem interessante, o site. Depois a gente pode disponibilizar, sim, os links, ao final, os contatos. Se o Yuri puder ver os links do PALET, já colocar, pronto, aí. Ótimo. E tem a ferramenta do Metimeter, que se você quiser dar posteriormente, quem tiver no celular não, porque se você clicar nesse link você vai sair do nosso podcast. Então, mas quem não estiver assistindo nosso podcast pelo smartphone e estiver assistindo por um computador, nós deixamos na descrição do nosso podcast no YouTube um link para o Metimeter com essa pergunta. Né? E aí, essa é uma ferramenta bastante interessante, professor, que você pode fazer para captar conhecimentos prévios dos seus alunos, ter feedbacks em aulas. A gente fez uma proposta aqui de definir com a palavra, mas você pode colocar frases, uma afinidade de outras ferramentas que os alunos vão participando sincronamente ali e essas palavras e esse espaço digital vai se movimentando. As palavras que vão ganhando uma proporção maior são as palavras que foram mais citadas. Então, hoje a gente vê aí que teve um misto de curiosidade, muita gente com curiosidade. Exatamente. Aí para as tecnologias, né? Estão chegando. E aí a gente apresenta aqui o Canva. O Canva, que tem a versão gratuita e que é um espaço bastante interessante para o professor. Por quê, professor? Porque nós, professores, nem todos nós nascemos para ser designers por natureza. Então, quem faz um curso é nato da natureza já desenhar bem, fazer bem o design, se dava bem. Mas nós, professores, que nos dedicamos nos estudos, nas nossas aulas e outras coisas, ir para o mundo digital e não ter esse fim, essa forma de fazer do design, o Canva traz. Não se preocupe, o Canva traz isso. E aí a gente vai entender, eu vou pedir para sair um pouquinho da tela e voltar para mim, porque eu vou entrar no site, só rapidinho para mostrar para vocês que na plataforma do Canva a gente consegue vocês vão conseguir fazer vídeos, preparar seus slides das formas bem interessantes. Já conseguiu sair? Pronto. Então, vou só entrar aqui agora na tela do Canva, do site mesmo, para mostrar para vocês. E vocês vão perceber que, até para a gente já acelerar, né? Porque o nosso tempo já esgota. Exatamente. Só para mostrar rapidamente, vou pedir só para voltar e mostrar que aí o Canva é uma ferramenta de design, né? Então, que vai possibilitar o professor criar apresentações, criar vídeos, criar marketing. Então, vamos lá. Se eu quero criar um vídeo, professor, eu venho aqui, ele vai me dar todo um formatozinho. Ou até na parte de apresentações, vamos lá, vamos fazer uma apresentação com vídeo. Eu venho e escolho uma apresentação com vídeo. Vou montar aqui toda uma dinâmica da minha apresentação aqui, com os vídeos, né, montada. Ele vem aqui, apresenta direitinho, mostra, e aí você arruma todos os seus slides da sua aula, projeta tudo, depois você vem e grava. Claro que a gente está falando aqui rapidamente das ferramentas, requer um tempo muito maior de prática, de exploração. Mas a gente quer deixar claro que essas ferramentas, elas vão tirar você, professor, desse tempo de preocupação em como vou trazer esse mundo para o digital e te deixar tranquilo para você pensar muito mais na metodologia ativa. Como é que meu aluno vai se relacionar com essa atividade e como é que ele vai conseguir aprender. Então, se o professor tem uma tranquilidade de apropriação muito mais rápida da ferramenta tecnológica, ele alinha isso ao potencial do seu plano de aula, utilizando a metodologia ativa adequada para a sua realidade,
Pronto, você está potencializando a aprendizagem do seu aluno muito mais. E aí você vai perceber que os nossos alunos são extremamente criativos. Eles inovam demais. Eu queria até que os professores colocassem no chat aí quantos não foram surpreendidos quando pediram para o seu aluno produzir alguma atividade criativa, inovadora, e eles não surpreenderam vocês. Eu tenho certeza. Com certeza. Eu tenho Quem já foi certeza. surpreendido aí. Certeza. A gente está nessa correria toda aqui por conta do tempo, Sim. mas vocês vão perceber que o Canva realmente é um queridinho dos professores. E professores, incentive que seus alunos também utilizem o Canva. Quando você for fazer atividade de atividade ativa, de metodologia ativa, de sala invertida, se eles precisarem criar algum vídeo, alguma coisa colaborativamente, claro, depender do grau de maturidade desse estudante, sim. Da turma, da série, enfim. É uma possibilidade, você não pense só para você. Pense que você pode proporcionar uma atividade que eles vão certamente surpreender vocês muito e ter um contínuo de aprendizagem. A gente aprende muito com os nossos alunos. E a gente está falando do on-life, aprendizado contínuo. A gente não aprende só com os nossos professores. Fica a dica, a gente também aprende muito com os nossos alunos nessa relação ativa de construção. E nesse momento, quando o professor está indo para o digital, vai ter com certeza muitos alunos que vão contribuir com esse processo de aprendizagem do professor, indicando uma ferramenta, dando orientação. Eu via alguém aqui até perguntando, tendo uma dúvida, olha, eu fiz um material lá e não salvou. Qual foi o porquê, né? Ele fez um slide no Canva. A gente às vezes talvez não vai conseguir responder aqui por conta do tempo, né? Mas eu vou deixar depois um material aqui. Yuri, vê lá para mim um material do Canva para salvar, para gerar e salvar. É um tutorial. Dá um Google, coloca ali para mim. Pessoal, a gente vai ter que fechar aqui esse bloco, né? Para que a gente já entre na parte final do nosso podcast. Podcast tem que ter 1 hora, né? Então o tempo realmente é mais curto. Mas vamos fazer algumas colocações e responder algumas perguntas. A gente vai esticar um pouquinho mais, ganhamos mais 10 minutos, para a gente esticar um pouquinho mais e fazer responder algumas questões. Uma outra questão que é importante deixar registrado, professor, nós estamos em outro momento. Os alunos estão no digital, estão nas redes, e aí requer dos professores que se exponham também a essas redes, que vá estar com o aluno, que se relacione com ele, né? Que crie seu perfil no Instagram, no Facebook. Faz uma pergunta aí, quem tem perfil no Instagram e Facebook, digita 2, quem tem só no Facebook, digita 1. Só para eu poder saber aqui a média de vocês, vamos olhar no comentário. Mas é o momento também de ir às redes, é o momento de se organizar, de criar um bom perfil, de vencer alguns medos e estar nas redes sociais. Vandalismo, problemas, existem em todas as situações, no offline e no online. Mas, professor, é o momento de você estar lá mais próximo do seu aluno. Quanto tempo você não vê esse aluno, quanto tempo não se relaciona com essa classe. E através das redes sociais você vai conseguir também estar mais próximo desse aluno. Né? Então, é importante o professor e as redes. A imagem é bem importante. A imagem é muito importante para esse contato, né? Para que possa haver essa realmente realidade, ressignificar, de ver o outro, que às vezes a criança lá está com saudade do professor. Então, é importante também a questão da câmera, de você realmente ver o aluno te ver, porque isso gera uma conexão, né, entre vocês, e isso é importante também para a aprendizagem, influencia Vamos bastante. às perguntas. A professora Miriam Santos, primeira pergunta, colocou aqui, boa noite, gostaria de saber como é possível desativar o chat no Google Meet gratuito. Detalhe. Infelizmente, na versão gratuita não é possível, porque ele vem com isso só na versão paga, né? Então, a versão profissional ou a versão institucional é onde você vai ter esse recurso. É muito importante que as instituições, as escolas já em si façam o cadastro no Google, para que você consiga já fazer a inscrição da sua instituição no Google institucional. Porque aí libera alguns recursos na versão gratuita e você consegue descontos interessantes para você contratar a versão paga. Então, na versão gratuita, infelizmente, não é possível bloquear o chat, porque a estratégia do Google é o seguinte: o Zoom libera tudo, mais sessões de 40 minutos. Tem todos os controles lá. Então, realmente é muito bom, tem várias funções, a gente usa bastante, mas tem a limitação de cada 40 minutos você tem que abrir uma nova sessão. E o Google Meet não tem essa limitação, mas tem menos controle, como, por exemplo, limitar quem vai compartilhar a tela, limitar quem vai falar no chat, você não tem esse controle.
Então, você acaba respondendo também a pergunta da Carla, que estava falando sobre essa questão de falar do Meet institucional. A Midian, ela fala que usa o Zoom, né, nas suas aulas, que permite ela manipular a tela enquanto ela compartilha um arquivo. Só que ela quer saber que ela não conseguiu localizar no Meet. Existem essas possibilidades também? No Meet, sim. No compartilhamento de tela, você consegue compartilhar tela, janela e guia. E a manipulação certo? da tela, será também possível? Você sim, uma vez que você consegue manipulação de tela, uma vez que você compartilhou lá a tela, ele vai fazer a manipulação. O ideal é o seguinte, que você tenha um segundo monitor para utilizar o Meet com sucesso. Entendi. Então, a suíte Google, eu tenho orientado os professores que utilize dentro do Google Drive suas apresentações, seus documentos, e ali você faz o compartilhamento só da janela. E aí você consegue manipular tudo. Eu agora compreendi direito o que ela quis falar. Ela quis manipular a tela e minimizar tipo, o... escrever, Exatamente. apagar. Aí ela vai usar o Jamboard. Ela vai usar o Jamboard e vai compartilhar a guia ou a janela. Entendi. É o melhor recurso. A Mara Barreto, ela está falando que ela estuda, né, da área de saúde e realmente estudar online, a área de saúde que é muito complicado. Ela que vale a pena, por conta da vivência, né? Da prática. Vamos lá, a gente tem vários desafios, né? A gente, no ponto de vista teórico, é um show a área de saúde. Você tem várias ferramentas que você consegue usar muito. Abrir o corpo humano, simuladores. A área de saúde tem um show. No ponto de vista teórico. Mas tem situações, tem situações que você tem que ter a prática ali. Sim. Mesmo que seja ali um boneco, né? Ou que seja lá a manipulação de um ser humano. Essas práticas, as faculdades já estão se organizando para deixar para os próximos semestres. Né? Mas em relação a estudo, tem uma série de ferramentas. Talvez a faculdade não esteja fazendo uso dessas ferramentas. Exatamente. Essa aqui é a família Souza, porque está aqui filhinha, mamãe e papai Souza, né? Como faço para instalar o Google Meet no meu notebook? O Google Meet já vem. Você faz login no seu Google, em qualquer navegador, no Edge, no Chrome, no Mozilla, e ele já está lá no seu. É só fazer o login com o Gmail, né? Com o Gmail. Utilizar o Gmail, lembra lá do Gmail. Você precisa dele para você ter acesso a essas ferramentas. Por isso que eu enfatizei aqui a necessidade de você ter um Gmail. Né? Então, eu recomendo muito que use o navegador Google Chrome e logue lá com o seu Gmail, mas em qualquer navegador funciona. Mário Araújo disse que pode ir para 2 horas de live que ele não liga. Não. Vamos fazer a segunda parte, eu tenho que fazer a segunda Podcast parte. 2. Aqui foi a do Canva, que você já respondeu, que foi a pergunta da Vanessa Almeida. O pessoal está compreendendo, a gente acelerou um pouquinho, vocês perceberam, né? A gente acelerou um pouquinho por causa do tempo. Por causa do tempo. Mas estão conseguindo compreender aí. Vamos lá, qual é a próxima? Tem mais alguma pergunta, mais alguma colocação? Canva é muito interessante. Bom, a ideia que a gente está propondo, professores, era justamente despertar em vocês essas inquietações. Né? Então, e voltamos a conclamar a comunidade dos professores. Se ajudem, sejam colaborativos, façam essa corrente do bem. Quem sabe um pouco mais, auxilie o seu colega. A gente volta a dizer, não há nada de mais um professor que trabalha um vídeo interessante, meu colega, eu pedi autorização, vou trabalhar junto da minha turma. A tecnologia digital rompe as barreiras geográficas, inclusive, de repente, você está numa aula, quer fazer um convite para um professor para ter uma participação, às vezes o professor não está nem residindo aqui na sua cidade. Gente, existe uma variedade de possibilidades. Um vídeo. A própria professora Milka trouxe exemplos bastante interessantes que ela já está fazendo com o Canva, já está fazendo um bom uso da ferramenta do Canva e da questão do museu, de fazer uma visitação ao museu virtual, de forma virtual. Entendam como a questão das metodologias ativas, elas precisam mexer com os sentidos dos nossos estudantes, né? Visual. E hoje as pessoas, nós somos muito visuais. Né? E a depender da forma como aprendemos, o visual, auditivo, a leitura, enfim, a visão, a audição. Então, isso tudo faz parte, mas o visual tem um potencial muito grande também. E se você potencializa isso para aprendizagem, associando com outras formas de aprender,
Enfim. Olha, a gente já está vendo aqui, professor já dando dica de aplicativo. Exato. Ah, tá Já vendo? estamos começando. A corrente do bem eu já tô começou. Eu estou olhando Que aqui, já estão bom, começando, que né? bom. Daci está bom. dizendo aqui que vai aguardar a segunda parte do Eu podcast. queria- Olha, estou pedindo queria- exemplo de configuração de computador. É. Acho que a gente não vai conseguir chegar lá. Não vai conseguir Eu quero chegar só lá. fazer uma frase que eu vi essa semana, bastante bem. interessante. Fica a Eu vou dica agora. fazer, fica a dica, professores. Eu vi um contexto bem interessante, eu quero compartilhar com vocês relacionado a esse compartilhamento. Nós estamos numa pandemia, estamos na mesma tempestade, mas nem todos estão no mesmo barco. É verdade. Os barcos são diferentes. Então, tem um professor que tem mais dificuldade do que outro, tem outro que tem mais habilidade. Então, estamos na mesma tempestade, professores. Vamos nos ajudar, vamos ajudar uns aos outros. Formação continuada é através de um curso, sim, através da formação, mas é o cotidiano, é o dia a dia. Todo mundo sabe como ajudar um ao outro. Então, vamos nos ajudar, vamos fazer essa corrente do bem. Vamos. Essa necessidade de vencer essa pandemia e sermos diferentes. Vamos ter espaços públicos como esse aqui, mas também em situações anônimas, onde você vai estar lá com o seu colega, vai estar vendo a dificuldade, vai dar orientações para ele. Perfeito. Então é um momento de muita troca para se apropriar das tecnologias e realmente ser efetivo na sua aula. Pessoal, nós vamos já chegando para o final. Eu quero Exatamente. mostrar a vocês o e-book. Vem para minha tela aqui rapidinho. pra eu Vai ser colocar compartilhado aqui. já com todos vocês. Vem para minha tela. Esse aqui é o nosso e-book 9 dicas, né? Para planejar, organizar, planejamento, organização e execução das aulas remotas. Esse aqui é o nosso e-book. Então, tem aí uma série de dicas de passos, são 9 passos para que você possa organizar, dar uma orientação de forma simples. O que tem que fazer, como preparar. Então, aqui está o que, em breve, vou ter que pesquisar o como, algumas ferramentas que a gente está estimulando aqui o professor a fazer algumas coisas, né? Então, está dizendo o que, o como você vai pesquisar, pode entrar em contato com a gente vai dando algumas dicas, mas tem muito material disponível do como fazer esse passo a passo. A rede está repleta. A rede está repleta. E a gente acredita que vamos ter outros momentos para que a gente possa compartilhar mais, para que ajude o professor nesse momento de mudança. Realmente é uma mudança significativa, professor. Mas eu quero deixar uma palavra final aqui, professor. A pandemia vai passar e você tem que sair desse momento de pandemia com um grande aprendizado. Você tem que sair desse momento de pandemia com uma experiência adquirida e retroagir ao mesmo ponto, ao ponto anterior, antes da pandemia, é um retrocesso enorme. Então, aproveite esse momento, se desafie nesse momento. Eu posso falar aqui da professora Milka, da professora Gessilda, né, da professora Tati, que se realmente empenharam muito. E Milka tem um mês e meio começou a fazer as coisas e hoje ela faz a aula dela sozinha com muita habilidade, justamente porque houve uma dedicação. Então, vamos vencer a zona do medo, vamos para a zona da aprendizagem, com certeza a gente vai ter um resultado muito bom para os professores e pós-pandemia, esse legado, né, desse momento difícil, de grande dificuldade, uma tragédia que nós estamos vivendo, nós vamos aplicar, né, e vamos ter uma educação melhor como legado desse terrível momento. Agradecer aqui a participação do pessoal que está chegando aqui, outras pessoas estão falando, agradecendo também, né, pelo podcast, a Wilma Matos, que falou que estou aqui também, querendo bis, o pastor José Leal Pinto, a Tânia Mara, o pastor Valderson Pires, Irismar do Rosário, Wesley Suzarte. Gente, muito obrigada também a todos vocês pela, né, atenção, por ter participado conosco, estar conosco até esse momento. Né? Eu gostaria de ouvir a palavra final da professora Adna, né, nesse momento, para encerrarmos também esse podcast. Ok, bom, fica aqui o nosso agradecimento, a ideia mesmo hoje do podcast, eu acho que a gente conseguiu, pela participação ativa de vocês, atingir os nossos objetivos. E o quanto a gente fica satisfeito, professor. A gente está sentindo aí que existe uma ansiedade de alguns professores que ainda não começaram a utilizar as tecnologias digitais, mas, como foi colocado por Miquel, as professoras que estão se utilizando, na medida que elas vão se apropriando da tecnologia, isso vai trazendo uma tranquilidade, um êxito e uma felicidade, assim, meu dever está sendo cumprido, e elas estou se tornam conseguindo multiplicadoras, né? Exatamente. Então, professores, nós gostaríamos, professoras, outras que estão aí assistindo que também não sejam, mas que são mães, pais, tios, avós, enfim, esse público todo que está
nos assistindo aqui sincronamente, que vão nos assistir posteriormente, né? Que a tecnologia possibilita isso. Fica essa mensagem de que tudo é possível. O início pode ser complicado, mas se existe uma disciplina, se existe uma dedicação, no momento que você se apropria, e lembre-se, no momento que você se apropriar da tecnologia, não é só tecnologia, pensa na sua aula com cuidado, pensa nas metodologias ativas, pensa no aprendizado do seu aluno. Vamos transformar o nosso Brasil, vamos transformar a nossa cidade, vamos transformar o nosso entorno. Os nossos jovens precisam disso e a gente conta com vocês, professores. Então fica aqui os nossos agradecimentos por essa oportunidade Realitec de ter nos desafiado para esse momento ao vivo, né? Mas também enriquecedor, né? Fica a minha gratidão aqui por esse momento. Miqueias, das palavras finais. Vou pegar um pouquinho no final da fala da Agna. Nós estamos num momento de desafio para se apropriar da tecnologia. Professor que começar agora, daqui a 6 meses, a tecnologia não vai ser mais uma barreira. Vai ser algo natural. Exato. Aí sim, vai se implementar metodologias e as ferramentas já vão fazer parte do seu cotidiano, de forma natural, e essas dificuldades que hoje vocês estão enfrentando jamais não existirão. Então, confio que nós vamos vencer juntos esse momento, a educação vai se reinventar, a educação vai continuar, e ela vai sair com um grande legado dessa pandemia. Nós temos aí o link da avaliação. Queria que vocês depois, quando terminasse aqui, vocês clicassem aí. Está na descrição do vídeo, a avaliação do nosso podcast, para a gente melhorar, né? E nem deu tempo da gente falar das avaliações das metodologias que tratam da avaliação. Se a gente falasse da tecnologia da avaliação, ia ter... A gente pode botar o link também nos comentários da avaliação, né? A avaliação está no comentário, bota aí para mim, o Yuri. A avaliação nos comentários e também do PDF. Vamos colocar agora no chat e também, se você não conseguir pegar no chat, a gente vai adicionar no final do podcast o link também na descrição desse vídeo, tá bom? Então vão lá e o Yuri já está colocando. Espera concluir tudo, você clicar e nos avaliar, porque melhora o nosso trabalho. Exatamente. Né? Avaliar como é que foi o podcast, colocar seu comentário lá para a gente conhecer, de forma totalmente anônima. E também tem um link lá para você baixar esse e-book, são 9 dicas para fazer uma aula virtual completa. Né? Ele está aqui dizendo são 9 dicas para planejamento, organização e execução das aulas remotas. E muito obrigado pela participação de todos vocês. Se inscreve no nosso canal, o canal da Realitec Soluções, porque qualquer coisa você será acionado, né? Ativa o sininho, porque nos próximos podcasts você será notificado. Até logo, muito obrigada a todos, tenham todos uma boa noite. Boa noite, tchau, tchau.